Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com guerra e qual é a mensagem que o nosso subconsciente tenta transmitir através da linguagem de associação que são os sonhos. Então, sonhar com guerra pode ser o conflito de várias formas. Pode ser que haja menção a algum país ou algum estado, mas o contexto do sonho deve ser uma guerra. Quando você acordar e tentar relembrar do seu sonho, é importante que note que você viu ali os elementos que realmente simbolizam uma guerra. E quando nós sonhamos com guerra, geralmente é porque nós estamos sofrendo algum tipo de influência de um conflito interior. Então, quando nós sonhamos com guerra, é relacionado a estarmos vivendo no momento um conflito interior. A maior e pior das guerras são travadas sempre dentro das nossas mentes. Todos os escritores, todos os estudiosos, eles descrevem realmente como a pior guerra a que é travada dentro da mente e do coração do homem. E quais são os motivos que levam o homem a fazer uma guerra? Então nós temos três principais motivos, tá? O primeiro são pontos de vistas diferentes. Então, por exemplo, dois países ou duas potências antigas, eles tinham pontos de vistas diferentes com relação ao assunto, não chegavam a um acordo e começava uma guerra. O segundo é sobre a conquista de território. Então, as potências antigas, os impérios e os países, quando eles ficam demasiadamente fortes, eles saíam em busca de conquistar outros territórios e faziam isso através da guerra, anexando novos territórios e novos povos à sua cultura, tá? À sua soberania. E o terceiro motivo são discordâncias sobre alguma atitude. Então, países que às vezes estavam em paz discordavam com relação a algum ponto e acabavam entrando em guerra. Depois de uma paz vigente, às vezes que durava anos, eles acabavam entrando em guerra. Então, nós temos esses três elementos, esses três motivos que geralmente fazem os países entrar em guerra. Mas, na nossa mente, como isso se dá? Quando nós sonhamos que estamos em guerra, quando nós sonhamos com guerra, nós poderemos estar presentes no sonho na guerra ou apenas ver em terceira pessoa uma guerra. E como eu disse para vocês, é com relação a um conflito interior que nós estamos vivendo. E como se dá esse tipo de conflito? Então, geralmente é entre o nosso consciente e o nosso inconsciente, entre o id ego e o nosso superego, entre a nossa emoção e a nossa razão. Essa é a linguagem mais popular que nós temos com relação ao id ego, superego, consciente e consciente, tá? E mais popular ainda entre o nosso coração e o nosso cérebro ou a nossa mente. Então, vão ser esses os lados que estarão em conflito na nossa mente quando estivermos vivenciando um conflito interior, uma guerra interna. Sonhar com guerra é estar vivenciando essa guerra, mas dentro da nossa mente, é uma guerra interna, uma guerra interior. E vai ser realmente um conflito entre coração e mente, emoção versus razão. Vamos dar um exemplo prático aqui, tá? Quando precisamos terminar um relacionamento que está prejudicando o nosso estado emocional. Nós estamos sofrendo dentro de um relacionamento e nós precisamos terminar isso. E
às vezes se torna muito difícil fazer esse término de relacionamento. Mas nós sabemos que temos que fazer, mas e o conflito? Então vocês entendem? O coração às vezes vai dizer que não. E a mente, a nossa porção racional, vai dizer que sim, que realmente temos que terminar. Então, aqui nós temos um conflito interno, um conflito interior, tá? Então, é nesse sentido que estamos vivendo uma guerra interna. Vamos pegar um outro exemplo prático. Diante de uma crise financeira, estamos vivendo uma crise financeira. E o nosso racional fala que nós temos que economizar mais. Então, nós devemos chamar toda a família e conversar, falar para controlar melhor os gastos. E aí o nosso coração, o nosso emocional diz que não, que nós devemos descontar as nossas frustrações aonde? Nas compras, no consumismo. E aí essa batalha começa a ficar evidente dentro de nós. Nós devemos escutar o coração ou devemos escutar a razão. Então, estão compreendendo? Sempre vai ser uma batalha aonde vai envolver uma decisão que você tem que tomar, um posicionamento, uma escolha que geralmente, na maioria das vezes, você sabe o que deve fazer, mas em razão do coração ser às vezes muito frouxo, sentimental, você acaba não fazendo isso. Você acaba não fazendo o que é correto, tomando a decisão correta. Vamos pegar o exemplo dentro do relacionamento de novo. Às vezes você está ainda apaixonado pela pessoa. E quando envolve paixão, envolve alguns elementos químicos dentro do organismo que vai além da compreensão de mente, vai além do racional, tá? E aí se torna mais difícil ainda essa batalha, porque essa paixão que você sente pela pessoa ainda é como se você estivesse dando toda a munição para o inimigo, está dando todas as armas contra ele, para ele lutar contra você. A sua mente sabe o que deve fazer. Você está num relacionamento, por exemplo, super abusivo e sofrendo, mas você ainda está apaixonado pela pessoa, tá? E aí o coração, nessa hora, acaba ganhando mais força, mais poder e se torna mais difícil ainda a guerra. É um conflito interior, ele se torna mais sério ainda, tá? Geralmente em situações assim, nós devemos buscar um equilíbrio da situação. Nós devemos pesar os prós e os contras, nós devemos escutar um pouco o coração, um pouco a razão e às vezes decidir pelo caminho do meio. Mas quando isso está muito difícil, porque realmente, na maioria das vezes, como eu disse a vocês, nós sabemos o que deve ser feito. É seguir a razão, seguir o nosso emocional, porque o coração, na maioria das vezes, é enganoso. Nós vamos pela parte do apego, do sentimentalismo, e nós acabamos sofrendo. Nós começamos a nos anular em função de outras pessoas, em função de outras situações, e aí nós acabamos lá na frente sofrendo. Igual o exemplo que eu dei para vocês também com relação ao consumismo ou não cortar os gastos. Às vezes a gente prefere, não vou cortar gasto agora, eu vou descontar minhas frustrações, continuando minhas compras, fazendo as minhas compras, e ali eu me sinto bem, e aí lá na frente depois vai estar numa bola de neve as suas contas, e aí você vai se arrepender, e você vai pensar, por que eu não segui a minha razão? Porque eu não fui pelo lado racional, porque eu não ouvi a minha mente, tá? Então, sonhou com guerra, vocês devem lembrar que é relacionado a um conflito interior. Vai ser uma guerra entre a sua porção emocional e a sua porção racional. Esse conflito pode ser nas mais diversas áreas da sua vida. Relacionamento, relacionamento familiar, estudos, trabalho. Então, sempre vai envolver uma decisão que você tem que tomar, um posicionamento ou uma escolha. E geralmente você sabe o que é o correto a fazer, mas em razão de sentimentalismo você fica pendendo para o lado emocional e não racional, tá?
Às vezes tem que tomar uma decisão mais dura, no começo você sofre, mas pelo menos lá na frente você sabe que está fazendo o correto, que você fez o correto, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a esse assunto de sonhar com guerra, deixa nos comentários, eu estarei lendo e orientando vocês. Se vocês quiserem compartilhar aqui no grupo, lá nos comentários, um sonho que envolveu a guerra, fiquem à vontade para compartilhar. E se não souberem interpretar, por exemplo, está relacionado a que esse conflito? Descreve o sonho, deixa sua dúvida se quiser, eu estarei também orientando para que vocês possam interpretar da forma correta o sonho, ok? No mais, Deus abençoe, tenham bons sonhos e até o próximo vídeo. Tchau!